Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de planejamento. Vamos então à nossa quinta parte e última parte da aula 1 de Introdução ao Planejamento e Controle da Produção. Na parte anterior, vimos sobre o fluxo de informações em materiais, o planejamento e acompanhamento e ordens de produção. Nessa aqui, vamos começar sobre os tipos de processo. Iremos ver algumas características do processo por projeto, que utiliza o layout posicional. São produtos exclusivos, não sendo repetidos de forma exata. Tem uma alta customização e um baixo volume produzido. Programação da produção é realizada por etapas. Elevada customização das tarefas. Cada projeto é único. E como exemplo, pode-se ter engenharia civil, projetos aeroespaciais, simuladores de voo, construções de ponte, consultorias, serviços personalizados, como, por exemplo, de advogados, médicos, psiquiatras, corretores de imóveis. Pode-se ver aqui um exemplo aqui da construção de navio, que é um tipo de processo por projeto. Se for considerados a parte de serviço, podemos ter que o cliente permanece estacionário em uma posição fixa. Os recursos vão até o cliente, como por exemplo no restaurante à la carte ou numa unidade de terapia intensiva. Já o processo por tarefa utiliza o layout funcional ou por processo. Tem uma redução da customização e um aumento do volume produzido. Programação mais complicada, comparando-se a uma linha de montagem. Uso do layout funcional, equipamentos organizados de acordo com as funções que executam. A sequência de operações pode não coincidir com o percurso. Produtos por encomenda. Criação de protótipos, atendimento em hospitais, oficina, etc. Aqui temos um exemplo do processo por tarefa. Pode-se analisar aqui o layout de uma oficina, onde que cada cor das setas realiza-se um processo diferente. Temos assim 3 tipos de processo. Analisando-se o rosa, por exemplo, temos primeiro na fundição, depois para o torno, vai para a retífica e depois para a pintura. Já em verde temos a fundição, a perfuradora, depois vai para a solda e depois para a fresa. Já se analisarmos em parte de serviços, podemos ver como características recursos alocados de acordo com sua função. Sequência de operações não é fixa, como por exemplo no supermercado ou numa biblioteca. Já o processo em lotes tem como características um maior volume e uma menor customização. Produtos e serviços iguais são fornecidos repetitivamente. Oferecimento de variedade mais limitada. Atenção da gerência em otimizar as condições dos lotes, em detrimento do atendimento do cliente. Por exemplo, fabricação de pães, atendimento telefônico, onde há separação dos clientes de acordo com a tecla que ele digita. Programação de viagens aéreas, produção de componentes que alimentam uma linha de montagem. Temos aqui um exemplo de processo em lote. Vamos analisar aqui que o lote AB ele pode ser feito junto ou pode ser feito dividido, da forma de fazer o lote A e o lote B. O que vamos ter de diferença? Vamos examinar de forma gráfica. Na primeira operação, temos o lote AB sendo feito, com o tempo gasto de T. Depois, na segunda operação, fazemos o lote AB novamente, gastando assim o tempo de 2T. Se separarmos, gastaremos metade do tempo, T sobre 2, para fazer o lote A. Depois, na operação 2, faremos também o lote A, com a metade do tempo. Como separamos dois lotes, podemos colocar o lote B em paralelo. Em sequência, fazemos o segundo lote B. Isso faz com que o tempo seja reduzido de 1/4. O processo em linha, que utiliza o layout por produto. Quais são as características desse tipo de processo? Ele tem um alto volume. Os produtos são padronizados. É uma linha de produção ou produção em massa.
Introdução de novos produtos para serem confeccionados por uma linha previamente definida dificilmente é possível. Tarefas simplificadas e fragmentadas. Cada estação de trabalho depende da anterior. Por exemplo, modelos de carros, eletrodomésticos, fast foods, pagamento de PIS. A produção antecipada em estoque não é recomendada. Temos aqui o exemplo do processo em linha. A estação 1, a estação 2, a estação 3, como pode-se ver aqui, a linha de montagem de carro. Se formos analisar na parte de serviço, os recursos alocados são levados em consideração a sequência das operações. Tem uma alta padronização. Por exemplo, um restaurante aquilo, uma lanchonete fast food, pagamento de PIS. E por último, temos o processo contínuo, que utiliza o layout por produto. Esse processo é executado continuamente, sem interrupções. O volume produzido é muito alto e o processo está dedicado a produzir somente aquele tipo de produto. É necessário um grande investimento. Movimento de material sem interrupção, em geral, líquido, gases, pó. Tem uma alta automação e temos como exemplo refinaria, química, alto forno, processamento de alimentos, produção e transmissão de energia elétrica e a fábrica de serviços. Como escolher cada tipo de processo? Quais são as estratégias? Então, temos aqui os processos. Se a gente quer aumentar a variedade, a customização, nós saímos do processo contínuo e vamos em direção ao processo por projeto. Se quisermos aumentar o volume, nós saímos do processo por projeto e vamos em sentido ao processo contínuo. Vamos fazer uma análise sobre cada um dos arranjos físicos e fazer um comparativo em suas vantagens e desvantagens. O arranjo físico posicional tem como vantagem uma flexibilidade de mix, produtos não movidos, variedade de tarefas. Já como desvantagem, temos o custo unitário alto, programação de espaços e atividades complexas, movimentação de equipamentos e mão de obra. O funcional tem as vantagens de flexibilidade de mix, boa reação no caso de paradas para manutenção, supervisão facilitada. Já as desvantagens temos baixa utilização de recursos, estoques elevados, fluxo complexo e indefinido. O arranjo celular tem como vantagem flexibilidade de mix, lead time baixo, trabalho em grupo. Como desvantagem, reconfiguração de equipamentos pode requerer capacidade adicional, pode reduzir a utilização dos recursos. Já o arranjo físico por produto tem como vantagem baixo custo unitário, especialização do equipamento e um fluxo contínuo. Como desvantagem, temos a baixa flexibilidade de mix, trabalho repetitivo, suscetível a paradas para manutenção. Agora, ao fim da quinta parte da nossa aula 1 e ao fim da nossa primeira aula.